Apesar do título desse vídeo falar em pessoas, hoje eu quero falar com vocês sobre comportamento. Então eu quero falar de 3 comportamentos que são negativos, que impedem as pessoas de conseguir estar atingindo a fluência. Provavelmente você vai se identificar com um desses 3 tipos. E o intuito é esse mesmo. Mas eu não quero te desestimular, não quero dizer que você não vá aprender inglês, não é isso, muito pelo contrário. Eu quero que você mude o seu mindset. Eu quero que você abandone um pensamento que pode ser um pensamento negativo para a sua prática, para o seu estudo de inglês, e passe a adotar uma mentalidade mais positiva. Uma mentalidade que contribua com o seu estudo, beleza? Vamos lá então? Então é o seguinte, ó. O primeiro tipo de pessoa, o primeiro tipo de comportamento, que quando eu bato o olho, eu já sei que essa pessoa dificilmente vai conseguir atingir a fluência, é o seguinte, é a pessoa sem objetivo. Você precisa ter um objetivo para o seu estudo de inglês. Quando eu ministro cursos, tanto presencial quanto online, mas principalmente presencial, eu pergunto para as pessoas o motivo, por que elas estão fazendo o curso de inglês, por que elas começaram o curso de inglês. E mediante essa resposta, eu consigo saber já com um grau de certeza se essa pessoa vai atingir o objetivo de se tornar fluente ou não. Quanto mais concreta e específica for a resposta da pessoa, mais chance a pessoa tem de se tornar fluente. Quando a resposta da pessoa é muito evasiva, é muito assim genérica, é muito senso comum, eu já sei que essa pessoa dificilmente vai se tornar fluente. Quando a pessoa fala assim, eu estou fazendo inglês para viajar, ainda mais quando ela tem um local já específico que ela aponta, um país ou um estado americano, ou uma cidade, essa pessoa tem grande chance de se tornar fluente. Quando a pessoa fala para mim assim, motivo de trabalho, né, fala assim, não, é que eu trabalho em uma empresa e eles deram um prazo lá, que se eu não estiver falando inglês dentro desse prazo, eles vão me demitir. É uma situação negativa, mas eu sei que essa pessoa tem grande chance sim de chegar lá. Ou então quando a pessoa fala assim, eu quero ser promovido, eu quero ser supervisor na minha empresa, mas lá para ser supervisor a pessoa tem que estar falando inglês. Eu sei também que essa pessoa tem boas chances de estar atingindo a fluência. Agora quando a pessoa dá uma resposta muito genérica, por exemplo, porque vai ser importante para o meu futuro. Ainda mais quando é pessoa mais novinha, assim, tipo 15 anos, 16 anos, e fala uma coisa desse tipo, eu já sei que essa pessoa não vai muito longe, né? Por quê? Você precisa ter um motivo claro e uma razão boa que desperte em você um gatilho positivo que te faça estudar, cara. Que te faça sair da frente da tela do computador vendo série, desligar o videogame, parar de, sei lá, de repente um dia deixar de ir em uma festa para estudar inglês. O inglês exige isso. O inglês exige estudo. E a sua força de vontade de estudar inglês, a sua capacidade de superar, né, esses obstáculos e estudar e se dedicar, depende muito do seu objetivo, do seu propósito. Quando a pessoa me fala assim ainda, não, estou fazendo inglês porque eu gosto, eu acho bonito. Cara, essa pessoa já está com meio caminho andado, né? Geralmente, né, pessoas que escutam muita música e gostam de música internacional têm uma facilidade maior com o inglês. Conseguem melhores resultados do que aquelas pessoas que só ouvem música nacional. Durante muitos anos, eu acreditei que isso era porque a música em inglês ajudava a pessoa a compreender vocabulário e pronúncia. Hoje eu estou aí já com 16 anos de experiência. E eu posso garantir para vocês que isso é verdade em partes. Você está ouvindo uma música em inglês, te ajuda um pouco sim com a pronúncia, te ajuda um pouco sim com a parte de vocabulário. Mas o real motivo que faz a pessoa que é fã de música internacional se dedicar ao inglês é porque a música motiva a pessoa, incentiva a pessoa a estudar. Então na aula ela aprende uma palavra ali, que ela sabe que essa palavra foi usada em uma música que ela gosta, e isso desperta na pessoa, desencadeia um ciclo de emoções positivas que motivam aquela pessoa a estudar. O estudo para ela se torna algo prazeroso. Então deixar de fazer alguma coisa que ela gosta para estudar inglês não é necessariamente um sacrifício para essa pessoa, né? Toda a minha vida profissional, todos os meus empregos, tudo que eu fiz na minha vida no âmbito profissional, tudo esteve ligado ali ao inglês de alguma forma. Só que quando eu aprendi inglês lá com 13 anos,
Isso nem passava pela minha cabeça, eu não imaginava que o inglês seria tão decisivo assim na minha vida. O que me fez de fato sentar diante de um livro e estudar, enquanto meus amigos estavam andando de bicicleta, tomando sorvete, curtindo e eu lá estudando, foi porque eu gostava do inglês, eu achava bonito e eu queria aquilo para minha vida. Então, se você não tem ainda um objetivo claro, um objetivo único, um objetivo que seja forte o suficiente para te motivar, para te colocar para estudar, tenta encontrar esse objetivo. Imagina o que você pode fazer com esse poder de falar inglês. Pensa como vai ser a sua vida depois que você se tornar bilíngue. Tenta achar alguma coisa que para você seja real o suficiente, concreta o suficiente para te motivar a estudar. E o inglês, ele pede isso da gente. Ele pede que nós tenhamos um objetivo claro, único, concreto, que nos motive. O segundo tipo, e esse é mais comum, na verdade, no desdobramento do primeiro, é o seguinte: a pessoa que não estabelece um horário de estudo. Principalmente para quem faz aula presencial, você precisa entender o seguinte: você precisa estudar inglês na sua casa. Se você só pegar o seu material e ir para o seu curso de inglês lá no dia da semana que você estuda e voltar para casa e não pegar mais no material, você dificilmente vai aprender. Toda a metodologia de ensino de inglês, principalmente as presenciais, elas contam que o aluno vai estudar em casa. E estudar como? Revisando a matéria que o professor falou, principalmente estudando o vocabulário. É muito difícil você só na aula ali conseguir memorizar todo o vocabulário que o professor te passa, é muito difícil. Você vai memorizar algumas palavrinhas, outras não, e o vocabulário você precisa ter ele 100% na sua mente. Se a sua coleção de vocabulário da aula foi, 20 palavras, você aprender 10, 12 não adianta, você tem que ter as 20 ali com você na sua cabeça, cara. Senão aquele vocabulário, para você, não vai estar cumprindo a função dele, que é te dar extensão linguística, né? Então você precisa ter um horário fixo para você estar estudando em casa, tá pegando material, tá revisando, tá repassando o vocabulário. Eu sei o quanto isso é difícil, ainda mais pra gente que é brasileiro. Nós não temos essa disciplina, né, de estar estudando em casa. Eu sei o quanto isso é difícil, mas isso é fundamental para quem quer estar se tornando bilíngue. Tem algumas metodologias de inglês que falam que para cada hora que você estuda em sala de aula, você tem que estudar, se dedicar 2 horas em casa. Isso é utópico, isso aí não é possível. Eu digo o seguinte, o tempo que você dedicar, que você conseguir dedicar para o seu curso de inglês, já é válido. É claro, quanto mais tempo você dedicar, mais rápido você vai atingir a fluência. Só que é melhor você dedicar 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, do que não dedicar nada. Um de meus alunos, né, um grande aluno que aprendia muito e se tornou fluente, né, conseguiu atingir o objetivo dele, ele falava que ele estudava, acredite, 5 minutos por dia. 5 minutos por dia. Isso foi suficiente para fazer o cara se tornar fluente. 5 minutos por dia. Eu, quando eu era aluno, eu tinha um horário na minha semana onde eu pegava para dedicar para o meu curso de inglês ali. Não precisa ser muito, cara. Por semana, se você pegar 15 minutos, 20 minutos, já vai fazer uma diferença danada. Mas estabelece esse horário, o dia da semana e o horário. Não espera para estudar inglês quando você tiver vontade, quando você sentir o momento ideal. O momento ideal não existe. Nunca vai chegar o momento que você vai estar lá na sua casa e falar assim, nossa, que bateu uma vontade agora de estudar inglês. Cara, isso não vai acontecer. Então estabelece um dia da semana, um horário para você se dedicar ao seu curso. Outro tipo de pessoa que tem muita dificuldade em atingir a fluência são as pessoas que ignoram a teoria. O marketing geral das escolas de inglês do Brasil, ele é muito ruim. Ruim no sentido do quê? De que eles mentem para as pessoas. Quase toda escola de inglês que eu vejo por aí, a minha é uma exceção, mas quase todas que eu vejo por aí, elas pregam para o aluno que na escola deles só aprendem prática, não aprendem teoria. Subliminarmente, eles falam para o aluno que a teoria é a grande vilã e que ele não fala inglês por causa da teoria. E como na escola dele só tem a prática, então lá ele vai aprender, né? Inclusive, muitos alunos me procuram e falam assim, professor, eu entendo o inglês, eu consigo entender ali, eu aprendo, mas eu não consigo falar de fato, então eu preciso de prática. Eu falo, não necessariamente. Se você está supostamente aprendendo e não está conseguindo falar, talvez não é prática que você precise, talvez seja teoria sim. As pessoas também pensam
que a teoria ela rege a parte escrita e a prática rege a conversação. Outro equívoco. A escrita tem a teoria e a prática. A conversação tem a teoria e a prática. O meu curso, a Cacose Cursos, ele é 100% voltado para a conversação. Só que ele tem teoria e prática. As duas aplicadas à conversação. Existem cursos por aí que são cursos de escrita e tem teoria e prática. Então a teoria e a prática, elas andam juntas e uma embasa a outra. É possível aprender inglês sem nada de teoria, só na prática? Sim, é possível, mas pode esperar que você vai demorar aí pelo menos, chutando baixo, 3 vezes mais do que você demoraria se você estudasse teoria e prática, na medida certa. Certa vez um empresário, dono de uma montadora de imóveis, ele falou que ele tinha um funcionário lá que todo dia de manhã ele passava lá os endereços, entregava lá os móveis para a galera montar, os funcionários pegavam e iam, E ele tinha um que não fazia isso. Ele pegava os móveis que ele tinha que montar, pegava o manual ali, o plano, a planta do móvel, estudava primeiro, lá na firma ainda, estudava, via o que ele ia precisar direitinho, analisava, pegava as medições da casa do cliente, estruturava tudo ali e depois de 1 a 2 horas que ele partia para a casa do cliente, E no final do dia ele era o primeiro que retornava, ele conseguia concluir o trabalho dele com muito mais velocidade do que os demais. É isso, gente, é teoria e prática na medida certa. Às vezes, só com a prática, você acaba dando uma volta muito grande, você acaba se esforçando muito para ter pouco resultado. Então a teoria é sim importante, ok? Teoria e prática tem que estar na medida certa. Falando em termos de inglês, eu sei que tem algumas matérias, como por exemplo Simple Present. Eu acho que a teoria dele é muito grande e a prática é muito simples, E tem outras matérias, como por exemplo Dare to Be, demonstrativos, onde a teoria é muito simples, é quase inexistente e realmente ali é um trabalho mais prático mesmo de você fixar conceitos. Então cada matéria tem a sua teoria e a sua prática, mas ambos são importantes. Então tira isso da cabeça que teoria é escrita e prática é conversação. Os dois têm teoria e os dois têm prática. A teoria é tão importante quanto a prática. Tem que ter mais teoria, tem que ter mais prática, depende da matéria. Tem matéria que é mais teórica, tem matéria que é mais prática. O importante é você ter uma escola, você ter um instrutor que te forneça teoria e prática na medida certa. Eu te convido a conhecer a minha escola online, a Cacose Cursos. Eu te convido também a curtir a nossa página no Facebook. Lá você encontra descontos, promoções, dicas de inglês também, curiosidades, informações, lançamentos de novos cursos. Na página lá tem um conteúdo bem bacana para você. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu curso, ou quiser falar comigo, tirar alguma dúvida de inglês ou de qualquer outro assunto, é só você me escrever, beleza? contato@cacose.com. Foi muito bom poder falar com vocês hoje, gente. Um abraço e a gente se vê.